Olá, mais uma vez nós estamos juntos aqui para estudar a Palavra de Deus, dessa vez no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Eu queria pedir para você parar o vídeo e orar ao Senhor e ler o texto uma vez até o versículo 26 para você se familiarizar com aquilo que nós vamos falar hoje. Eu não vou ler todos os versículos por questão de tempo, mas se você fizer isso, você vai se inteirar do contexto que a gente vai estar estudando. O capítulo 11 ele dá início à última semana de Jesus antes da sua paixão. Na realidade, os capítulos 11 a 13, eles mostram o ministério de Jesus antes da sua paixão, ministério esse que acontece em Jerusalém e nos arredores da cidade. Nesse capítulo nós teremos uma apresentação de Jesus perante a nação, que a gente vai ver nesse vídeo, versículos 1 a 26, depois Jesus ensinando e agindo na região do templo, versículo 27 do capítulo 11 até o final do capítulo 12, e em último lugar Jesus fazendo um discurso escatológico no capítulo 13 de Marcos. Então Marcos vai narrar esses eventos como acontecendo em dias consecutivos, com Jesus entrando em Jerusalém pelas manhãs e se retirando muito provavelmente para Betânia ao final das tardes, como a gente vê nos versículos 11 a 13 e 19 a 20. Existe uma discussão aqui se esses acontecimentos realmente aconteceram exatamente em dias consecutivos. Mas João, capítulo 12, colabora com essa ideia e o próprio entendimento da igreja a partir do século IV foi de que eram dias consecutivos realmente. Sendo assim, a gente tem aqui nessa porção de Marcos o ministério de Jesus em Jerusalém e nos arredores da cidade. E Marcos vai registrar 4 eventos que nós veremos a seguir nesses 26 versículos, acontecendo, portanto, de segunda a quarta-feira. Agora, antes de mencionar os eventos e trabalhar o conteúdo deles, é interessante nós observarmos que nessa apresentação pública de Jesus em Jerusalém, os papéis de Jesus como rei, como servo, como Messias, como sacerdote e como juiz são apresentados em diferentes momentos ao povo. Algo que é muito interessante. Os 4 eventos você vai ter aí na sua tela são os seguintes. A entrada triunfal, versículos de 1 a 11. Depois Jesus amaldiçoa a figueira, versículos 12 a 14. Depois, versículos 15 a 19, nós temos a segunda purificação do templo. E Jesus ensina acerca da figueira amaldiçoada nos versículos 20 a 26. De uma maneira bastante precisa, o comentarista Thomas Constable vai chamar esse capítulo de a apresentação formal de Jesus a Israel. Eu quero ver com você então como isso se deu, como essa apresentação formal de Jesus se deu. E a primeira parte dela é a entrada triunfal, que são os versículos de 1 a 11. A porção mais extensa dessa passagem de apresentação do Messias diz respeito à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A importância evidente desse evento ela pode ser verificada no fato de que esse evento, juntamente com a primeira multiplicação dos pães, é o único registrado nos 4 evangelhos, obviamente tirando a narrativa da paixão de Cristo. E os detalhes fornecidos por Marcos revelam que uma testemunha ocular dos eventos foi a fonte da onde ele tirou a sua informação para escrever o que nós temos nesses 11 versículos. Agora um detalhe bastante importante aqui diz respeito ao que está prestes a acontecer. Jesus está prestes a entrar em Jerusalém. O comentarista Matthew Henry, ele chama a nossa atenção para o fato de que Jesus não entrou escondido em Jerusalém. Foi uma entrada pública, porque Jesus não tinha medo do poder e da malícia dos inimigos em Jerusalém. Como a gente falou em outro vídeo, Jesus estava prestes a entrar no campo do adversário, onde seus adversários se sentiam mais confortáveis criticando a ele. E a entrada de Jesus se deu de maneira alegre, o que mostra novamente como Cristo estava resoluto em obedecer ao plano de Deus e como a sua obediência era algo que trazia alegria para o seu próprio coração. George Campbell Morgan, ele comentou o seguinte, ele diz assim: esta é a única ocasião na vida de Jesus na qual ele, de propósito e de forma compreensível pelas multidões, assumiu a posição e aceitou a homenagem de um rei. Nos versículos 4 e 6, nos diz que dentre alguns que estavam ali, muito provavelmente estava o dono dos animais, conforme Lucas 19:33 sugere.
O texto diz: quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntavam: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? O que provavelmente indica que o dono do jumentinho era um seguidor de Jesus. Nós precisamos lembrar que, embora Marcos tenha organizado o seu material em duas partes, o ministério de Jesus na Galileia, nos capítulos 1 a 8, e depois o ministério de Jesus em Jerusalém, no capítulos 11 a 13, os outros evangelhos nos mostram que Jesus esteve em Jerusalém em inúmeras outras ocasiões, por exemplo, nas festas sagradas de Israel. Sendo assim, é provável que o dono do animal fosse uma pessoa conhecida de Jesus. Dos versículos 7 a 8 vão mostrar que a entrada de Jesus dessa maneira, ela é o cumprimento de Zacarias 9:9. O texto diz o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Uma coisa bastante interessante aqui é o animal escolhido por Jesus para a entrada. O fato dele ter usado um jumento normalmente indica um servo. Caso ele fosse um líder militar, ele faria uso de um cavalo. Os servos eram aqueles que usavam jumentinhos. Você pode ver isso em Juízes 10 e Juízes 12. Servos do povo, filhos de juízes, eram as pessoas que montavam jumentos. Os reis usavam cavalos. Mas nós precisamos entender o contraste aqui. Jesus, rei, vir montado num cavalo Jesus vai vir montado num cavalo conforme nos diz Apocalipse 19. Mas o momento e a mensagem que Jesus queria passar para os seus seguidores de que ele era um Messias servo, justamente o foco do Evangelho de Marcos. Além de ser rei, conforme Zacarias 9:9 nos diz. Nós temos na Bíblia também o jumento como um animal real. Em 1 Reis, capítulo 1, nós temos Salomão sendo ungido e coroado rei de Israel. E nessa ocasião, Davi dá uma ordem específica para que o seu filho seja levado no jumento. Novamente, a própria menção de um rei, de Zacarias 9:9, coloca Jesus como um rei montado numa cria de jumento. Sendo assim, nós temos aqui uma dupla representação, um rei servo, justamente a figura que Marcos vem ensinando desde o começo do seu livro. Diferente dos momentos anteriores em que Jesus sempre ordenava que não contassem quem ele era, a entrada triunfal em Jerusalém foi a única vez que o nosso Senhor permitiu uma demonstração pública em sua honra. E nos versículos 9 a 11 a gente vê que as pessoas iam gritando diante dele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, diz o texto, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Nós temos aqui uma das cenas mais conhecidas da história de Jesus Cristo. Conforme nós falamos, todos os 4 evangelhos relatam essa porção especial da vida de Cristo antes da sua morte na cruz. Um dos motivos para isso diz respeito ao número expressivo de profecias que se cumpriram nesse aparentemente simples evento da entrada de Jesus. Eu quero ver isso rapidamente com você. Quero ver 2 profecias. Salmo 118 e Malaquias capítulo 3. Salmo 118, nos versículos 25 e 26, o texto vai dizer o seguinte: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Salmo 18 é um cântico de peregrinação, um dos cânticos tradicionais dos judeus nas épocas de festas judaicas, especialmente da Páscoa. Sendo assim, ser cantado na ocasião em que Jesus entra em Jerusalém, por um lado, não tem nada de especial. Entretanto, por outro lado, Hosana é uma transliteração grega do hebraico Roshi Aná, que significa salva-nos agora, a primeira parte do versículo 25 do Salmo 118. E o versículo 26, ele vai dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Essa é uma outra expressão que fazia parte da liturgia normal da Páscoa, chamado de Halel, que significa louvor, e são os Salmos 113 a 118. A questão aqui é que, embora os elementos dessa ocasião fossem comuns, as músicas, a peregrinação, a festa,
Essa ocasião ela foi singular por conta da presença de Jesus entre os que estavam na festa. Há aqui uma possibilidade de que, embora algumas pessoas não tivessem ideia de quem Jesus era, outras pessoas sabiam que Jesus estava se apresentando como Messias. Em Mateus 21, versículo 9, nós vemos que algumas pessoas reconheceram Jesus como filho de Davi. O texto diz: Hosana ao filho de Davi. É possível que essas pessoas tivessem uma esperança de que o reino davídico fosse estabelecido muito em breve ali. Isso fica claro quando nós lemos o texto próprio de Marcos 11, versículo 10, que diz: Bendito o reino vindouro do nosso pai Davi. Novamente, embora algumas pessoas não tivessem qualquer ideia do que estava acontecendo, outras pessoas que estudavam e conheciam as profecias, por exemplo, segundo Samuel capítulo 7, Amós capítulo 9, essas pessoas ligavam os pontos do que estava acontecendo e chegavam a conclusões como uma vinda repentina do reino davídico. O segundo texto que eu quero olhar com você rapidamente é Malaquias capítulo 3. O texto diz assim, versículo 1: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Essa entrada no templo, ela foi o cumprimento direto dessa profecia de Malaquias 3:1. Por conta de já ser tarde, conforme Marcos nos mostra, Jesus apenas dá uma olhada, uma observada na situação ao seu redor e vai embora. Nós precisamos nos lembrar aqui de um detalhe importante. Em João capítulo 2, versículos 13 a 22, nós temos a primeira purificação no templo. Consequentemente, essa entrada aqui no templo em Marcos, capítulo 11, seria uma reavaliada de quão rapidamente as condições perversas de venda e de exploração das pessoas, especialmente por parte dos estrangeiros, havia se manifestado e como o templo necessitava de mais uma purificação. Outro detalhe que é importante aqui diz respeito ao fato de que Jesus não recebeu qualquer saudação sacerdotal quando ele entrou na área do templo. A multidão que o recebeu quando ele entrou em Jerusalém havia se dispersado. E como os portões da cidade de Jerusalém se fechavam ao pôr do sol, Jesus deu a sua avaliada nas condições do templo e se retirou com seus discípulos, muito provavelmente para a casa de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado em João capítulo 11, Marta e Maria. Dessa maneira, então, a gente tem o encerramento desse primeiro evento de revelação pública de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal. Lembrando que ele cumpriu uma série de profecias, o Salmo 118, Amós capítulo 9, Malaquias capítulo 3, a maioria delas não compreendida pelas pessoas que estavam ali presentes, mas que tem um significado muito importante para o que está por vir. Jesus se apresenta como um Messias servo, como um rei servo. O primeiro evento, então, ele se encerra com uma observação das condições do templo. E o que nós temos a seguir são 3 eventos que expressam Jesus condenando a incredulidade de Israel. Jesus amaldiçoa a figueira, Jesus purifica o templo e Jesus ensina acerca da figueira amaldiçoada. Olhe comigo os versículos 12 a 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. A exemplo de outros momentos em que Marcos faz uso desse recurso, a história a seguir, ela se inicia, ela é interrompida por outro acontecimento, então ela é retomada por Marcos. Nós veremos aqui Jesus amaldiçoando a figueira, então indo purificar o templo e aí voltando para a figueira para ensinar algo para os seus discípulos. É interessante que Marcos já se utilizou desse recurso inúmeras vezes. No capítulo 3, quando ele falou da família de Jesus, no capítulo 5, com a história da filha de Jairo, no capítulo 6, com o envio dos discípulos. E aqui, bem como nos outros exemplos que eu acabei de mencionar para você, as histórias elas se iniciam,
elas são interrompidas por um princípio central e mais importante, e depois elas são concluídas pelo evangelista. No capítulo 3, por exemplo, o assunto principal foi a blasfêmia contra o Espírito Santo. No capítulo 5 foi a cura, na verdade foi a fé da mulher com o fluxo de sangue. E no capítulo 6, a parte principal foi a execução de João Batista. Então nós veremos aqui no capítulo 11 que o assunto principal diz respeito à purificação do templo. Então Marcos vai usar esse recurso de uma história interrompida mais uma vez. No dia seguinte, como diz o texto ali, no versículo 12, seria o dia 31 de março de 33, de acordo com alguns estudiosos aí. Sendo assim, o que aconteceu aqui na figueira ocorreu na manhã de terça-feira, quando os discípulos de Jesus retornaram de Betânia rumo a Jerusalém antes da purificação do templo. Para a gente ter uma noção melhor do que estava acontecendo aqui, eu quero ler um trecho do comentário do Dr. Thomas Constable. Olha o que ele diz. Normalmente, pequenos frutos aparecem nas figueiras em março, antes que as folhas apareçam em abril. Uma vez que essa figueira tinha folhas, é possível que a pessoa que olhasse para ela esperasse figos, uma vez que eles apareciam antes das folhas. Mas nesse caso não havia fruto, porque não era tempo de figo. Conforme Marcos disse para os seus leitores romanos, o fato de ter folhas dava a impressão de que a árvore continha figos também, mas ela não continha figos. Esse trecho é bastante particular porque ele traz o único milagre destrutivo de Jesus, relatado nos evangelhos. Essa é a primeira vez que um milagre não traz benefício para aquele ou para aquilo que é o alvo do milagre. Interessante isso. Além disso, o trecho ele nos traz uma sequência dupla de ações de Jesus como juiz. Juntamente com a purificação do templo que virá a seguir, Jesus executa, mesmo que apenas de maneira ilustrativa, o juízo sobre a nação de Israel por causa da sua falta de fruto. Nós precisamos lembrar na entrada triunfal que Jesus já se apresentou como Messias, como rei e como servo. Agora mais uma identidade de Jesus vai ser revelada, a identidade do juiz, Jesus como juiz. Mas por que Jesus fez isso com a figueira? Eu vejo dois motivos. Primeiro deles, a figueira era uma das representações ou símbolos da nação de Israel. Portanto, Jesus fazer qualquer coisa com a figueira seria uma direta representação do que ele faria com a nação. Passagens como Jeremias capítulo 8, Oséias capítulo 9, Naum capítulo 3 e Zacarias capítulo 3 também, nos mostram como a figueira estava relacionada, inclusive nas profecias, à nação de Israel. O segundo ponto é que a nação de Israel até hoje ela é conhecida pela sua religiosidade. No tempo de Jesus, a vitalidade da religiosidade da nação era algo impressionante, tal como a beleza das folhas de uma figueira. Entretanto, Israel não demonstrava fruto de justiça, tal como aquela figueira não apresentava frutos. Israel professava demonstrar frutos, mas isso não acontecia. O mesmo era verdade quanto à figueira. Eu gosto muito de uma citação de um teólogo chamado Ezra Good, que ele vai dizer o seguinte, comentando sobre Marcos. Ele vai dizer assim: Jesus estava próximo de um conflito espiritual com uma nação cuja principal falha era a hipocrisia. E aqui Cristo encontra uma árvore culpada da mesma coisa. Então Jesus ele amaldiçoa a figueira como um símbolo preciso e direto da hipocrisia da nação de Israel. Por fora cheia de vigor, por dentro sem frutos de justiça. A árvore figuradamente condenada por não dar fruto, foi condenada por não dar fruto, os frutos que ela professava dar. Isso vai ficar mais claro quando nós olhamos para o próximo evento da purificação do templo, no qual, assim como esse, Jesus atua também como juiz. O texto diz que eles chegaram em Jerusalém. O milagre na figueira acontece entre o caminho de Betânia e Jerusalém. E Jesus vai aqui se apresentar seu segundo ato messiânico nessa semana, depois da entrada triunfal no dia anterior, agora purificando o templo.
Nós precisamos entender rapidamente aqui 4 elementos do cenário do templo antes de nós entrarmos nas ações de Jesus. Você vai ter um quadro aí. O primeiro deles é o número de pessoas. Muitas pessoas vinham de países vizinhos para a Páscoa, para a festa da Páscoa. Tantas pessoas que muitas pessoas dormiam ao relento no Monte das Oliveiras por não existir acomodação suficiente para as pessoas na cidade. O próprio Jesus com seus discípulos, ele se retirava, o texto diz, nas tardes e voltava para Betânia para descansar. O segundo elemento que é importante são os sacrifícios. Muitos dos que vinham de longe preferiam não trazer um animal ou preferiam comprar os animais para sacrifício ali. Viajar com animais para sacrifício era um trabalho que alguns preferiam não ter, na opção de poder comprar um animal na cidade. Além disso, nós temos um problema muito sério aí, que é a inspeção dos animais, que era feita justamente por aqueles que controlavam a venda dos animais. Então, com medo de que os seus animais não passassem na inspeção do sumo sacerdote ou dos sacerdotes, o que certamente era uma realidade para que a venda fosse maior, muitos preferiam comprar os animais aprovados. John MacArthur, ele vai dizer que os vendedores eram da hierarquia sumo sacerdotal ou pessoas que pagavam uma comissão aos sumos sacerdotes para obter o direito de venda no templo. Outro elemento importante ainda nessa questão é que muitos dos animais reprovados, entre aspas, pelos sacerdotes, obrigando então o dono daquele animal a comprar um outro animal, era mais tarde reaproveitado pelos sacerdotes e vendido como um animal aprovado para o sacrifício, simplesmente para uma obtenção maior de lucro. O terceiro ponto que eu quero ver com vocês é o pátio dos gentios. O pátio dos gentios era o lugar mais externo do templo e era o único local no qual os gentios, os não-judeus, poderiam entrar. O lugar estava tomado por mesas, animais e outros elementos, assim, diminuindo o espaço e, consequentemente, restringindo o número de pessoas que poderiam ali adorar a Deus. Nós não podemos nos esquecer dos inúmeros gentios que vinham de muito longe para poderem ir ao templo. Por vezes eles não tinham como entrar porque não havia espaço físico. Aquele lugar, então, que era para ser um lugar de adoração, havia virado um mercado. Em quarto e último lugar, o último item que eu quero colocar com você é o câmbio financeiro. No templo, apenas uma moeda específica era aceita para a compra dos animais. Sendo assim, muito lucro era obtido pelos vendedores sempre que um estrangeiro queria trocar sua moeda local pelo dinheiro aceito na compra dos animais. Um detalhe a mais aqui é que o câmbio normalmente era realizado no Monte das Oliveiras, mas na época de Jesus, Caifás, que era o sumo sacerdote, ele trouxe essa prática para dentro do pátio dos gentios. Estima-se aí por volta de que o percentual de lucro no câmbio financeiro estava entre 10% e 12%. Alan Cole, um teólogo australiano, nos fornece um pano de fundo bastante interessante. Ele diz assim: nós sabemos que os adoradores no templo judaico eram explorados pelos mercadores que cobravam altos preços pelos animais utilizados no sacrifício e também pelos cambistas que praticavam taxas de câmbio abusivas. Nós sabemos também que esse comércio era controlado pela aristocracia sacerdotal que lucrava muito às custas dos peregrinos. Esses 4 elementos combinados representam uma restrição e uma imposição absurda das autoridades de Israel, em primeiro lugar para lucrar, em segundo lugar para dominar os devotos que desejavam adorar de coração ao Senhor. Sabedor disso e vendo isso, Jesus entra em cena e age mais uma vez como juiz numa espécie de reformulação do sistema de adoração de Israel. Antes de nós entrarmos no texto de Marcos 11, nós precisamos lembrar que Deus já havia alertado a nação por meio dos profetas no passado e que Jesus já havia purificado o templo no início do seu ministério 3 anos antes. A despeito disso, a corrupção era tanta que uma nova purificação se fazia necessária. O texto diz o seguinte: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Depois dessa limpeza, Jesus ainda deu uma explicação acerca do que ele fez.
Jesus cita uma profecia de Isaías 56:7, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É interessante que Deus já havia dito que as nações poderiam adorá-lo no seu templo e que elas seriam bem-vindas na adoração a Ele. Entretanto, os líderes religiosos, aqueles justamente que tinham o conhecimento do caminho de Deus, eles tornaram esse relacionamento com Deus cada vez mais impossível, transformando o único lugar onde gentios podiam orar num mercado na qual a fraude transbordava. É interessante nós lembrarmos que o que essa afirmação de Jesus, a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, significaria para os leitores de Marcos que não eram judeus. É possível que eles tenham sido encorajados por Jesus aqui com essa fala. E nessa parte, Jesus cita, mesmo que indiretamente, um alerta de Deus feito pelo profeta Jeremias, no capítulo 7, no versículo 11. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Nas palavras de John MacArthur, Jesus descreveu os líderes religiosos como ladrões que encontravam refúgio no templo, comparando-os com ladrões que se refugiavam em cavernas com outros ladrões. O templo havia se tornado um lugar onde o povo de Deus, ao invés de poder adorar sem perturbações, era extorquido e os seus extorsionários eram protegidos. Jesus estava com as suas ações alegando ser Deus por limpar a sua casa, o templo. Novamente, Jesus claramente expõe sua identidade diante das pessoas e dos líderes religiosos. É interessante nós vermos como essa realidade encontrada por Jesus contrasta com as palavras do salmista. Olha o Salmo 93, versículo 5, diz assim: a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da sua casa. Quando nós lemos isso, fica ainda mais clara a reação de Jesus a tudo isso que ele viu no templo. Agora, uma nota bastante importante aqui é que todos os bons reis de Judá purificaram o templo. Então, o paralelo é muito bom, porque Jesus aqui também age como um rei vindo de Judá. Agora veja a reação dos líderes do Sinédrio, os principais líderes religiosos da nação, os supostos guardiões da lei de Deus. O texto diz que eles quiseram destruir Jesus, algo que eles já haviam pensado em fazer quando Jesus curou o homem com a mão atrofiada, lá em Marcos capítulo 3, lá atrás, quando a gente estudou. E esse desejo deles provavelmente aumentou à medida que o ministério de Jesus se desenvolvia. Entenda o que aconteceu aqui. Jesus ele evidenciou a reputação e a prática criminosa que enchia os bolsos desses homens. Isso deixa esses homens irados. É interessante nós lermos aqui que esses homens que queriam destruir Jesus tinham medo dele. Apenas Marcos registra isso, e esse medo provavelmente era fruto do que esse ensino poderia causar nas milhares de pessoas que estavam ali por ocasião da Páscoa. O crescimento de aversão a Jesus ele era óbvio, mas as circunstâncias ainda não eram favoráveis para a sua prisão e a sua execução. E este é o fim daquele ensinamento principal que nós temos no meio de uma história interrompida, recurso que Marcos vai usar com frequência para salientar uma verdade espiritual mais importante. E no caso aqui, essa verdade diz respeito ao templo como sendo o local de adoração para todas as nações e não um local de comércio. Além disso, o ensino central aqui envolve também Jesus como juiz, como filho de Deus e como sumo sacerdote, alterando o sistema religioso daquele momento e confrontando os líderes religiosos da nação de Israel. E aí a última porção que eu quero ver com vocês, o texto vai dizer que no dia seguinte, na quarta-feira, Jesus retorna a Jerusalém mais uma vez com os seus discípulos, depois de passar a noite fora da cidade, provavelmente ou no Monte das Oliveiras, como diz Lucas 21, ou em Betânia, como o versículo 11 havia dito na outra vez que Jesus saiu de Jerusalém. O texto vai dizer o seguinte: de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes.
Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecer o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Lembrando que nós vimos antes da purificação do templo, com a primeira parte dessa história da figueira, a árvore representava a nação de Israel. E nesse milagre destrutivo de Jesus, a árvore ela começou a secar exatamente pelas raízes. As raízes simbolizavam os líderes religiosos da nação de Israel, desculpa. Desta maneira, a podridão vinha desses homens. E aí o texto diz que Jesus vira para Pedro e fala: tenha fé em Deus. Jesus faz um breve comentário aqui, aparentemente censurando a falta de confiança deles nas palavras de Jesus. Quando Pedro se espanta com a figueira seca, ele está de fato se admirando porque a palavra de Jesus cumpriu. Jesus fala: tenha fé em Deus. E aí Jesus vai atrelar essa questão da fé em Deus com a nossa oração e com a possibilidade de nós termos pedidos de oração sendo por Deus respondidos. Mas essa não é a parte principal diz respeito à purificação do templo e a figueira sendo amaldiçoada como símbolo da nação de Israel por não dar os frutos que ela teoricamente exibia ou mostrava dar. E aqui a gente encerra esse capítulo 11, essa primeira porção do capítulo 11. E no próximo estudo a gente vai entrar um pouco mais nos embates dos líderes religiosos com Jesus. É um capítulo um pouco mais extenso. Mas eu entendo aí que você teve uma demonstração interessante do que Jesus fez, entrando em Jerusalém, se apresentando à nação de Israel como Messias, como servo, como rei, como juiz e como sacerdote. E a minha oração é que o seu tempo tenha sido abençoador e a gente se vê no próximo estudo, se Deus assim permitir. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Tchau, tchau.